Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela graça maior que recebemos do Pai, que é a vida, este dom maior, que está provisoriamente sob a nossa administração. Oportunidades como a vida que Deus nos concedeu para realizarmos a nossa transformação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias. Agradecemos também aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais estes minutos, mais esta oportunidade que nos foi reservado no relógio do tempo, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento, nessa busca constante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a nossa libertação das trevas da ignorância. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje usaremos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 45, que tem como título A Escritura do Evangelho. Então aqui Humberto de Campos nos traz maravilhosos esclarecimentos de um diálogo de Jesus com os discípulos acerca do Evangelho. Então aqui neste capítulo 45, encontramos mais uma vez esclarecimentos maravilhosos para todos nós. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Humberto de Campos, queremos mais uma vez agradecer a todos que aqui se fazem presentes, a nossa irmã Vilma Guimarães, ao Zeni Gomes, Carlúcia, que também aqui já se faz presente. Nós temos a nossa irmã, deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar, Maria Helena Dantas, que hoje também está nos visitando. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença, pela companhia, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por nos auxiliar assim neste trabalho juntos, na divulgação, na semeadura do Evangelho. A nossa irmã Priscila, também a nossa irmã Lourdes Trigueiro, Priscila Boareto, que aqui se faz presente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. E hoje, antes de iniciarmos aqui as reflexões com Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem que se encontra no capítulo 180, que Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu semelhante, esse alguém é mentiroso. Então, se nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso semelhante, nós estamos tentando mentir para nós mesmos. E aí ele acrescenta: isto foi escrito pelo apóstolo João. Então aqui ele começa fazendo uma citação do apóstolo João, porque essa frase que acabamos de ler, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu semelhante, é mentiroso,
Esta frase foi escrita por João em sua epístola. Então aqui, Pastorino, usando essas palavras de João, ele nos diz da seguinte maneira, que Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Então aqui ele nos fala, nos lembra que Deus está dentro de cada um de nós, porque somos fagulha divina. Então se nós prejudicamos, se nós temos raiva, ódio, rancor, ressentimento de alguém, isso está atingindo diretamente Deus, aquele Deus que mora em mim, que mora em você, que mora em cada um de nós. E aí por último ele diz, demonstraremos nosso amor a Deus que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então nós chegaremos um dia, e todos nós um dia alcançaremos esta condição de amarmos a Deus que não vemos, amando o nosso semelhante que nós vemos, que está aqui ombro a ombro, lado a lado conosco, fazendo esta caminhada, realizando esta jornada conosco aqui na Terra. Então, sem sombra de dúvida, que é para isto que nós nos encontramos aqui, para aprendermos a nos amar. Então, aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino sobre este amar a Deus e amarmos o nosso semelhante, para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos. Neste capítulo 45 do livro Luz Acima, estamos quase chegando ao final das reflexões com base neste livro, que é composto por 50 capítulos. Então já estudamos 44 capítulos, além do seu prefácio, e hoje estudaremos o capítulo de número 45, a Escritura do Evangelho. Então, Humberto de Campos nos diz da seguinte maneira, começando este capítulo, que quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Então, quando Jesus recomendou aos seus discípulos, que eles saíssem de 2 em 2 para a semeadura, para começarem o trabalho da semeadura da boa semente, ou seja, a semeadura do Evangelho, eles tinham uma série de dúvidas e queriam conversar com Jesus e se reuniram ali na casa de Pedro, em Cafarnaum, para questionarem a Jesus sobre diversas dúvidas que eles tinham em relação a comportamento, como eles se comportariam em tais e tais situações. Então aqui Humberto de Campos diz que naquela reunião choveram perguntas e que foram respondidas afetuosamente por Jesus, todas elas. Então aqui ele começa com um questionamento do apóstolo Filipe. Então Filipe diz da seguinte maneira: Mestre, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? Então assim quis saber Filipe, se as pessoas que ainda são ignorantes, aquelas que são más, se tentarem nos impedir o caminhar, nós podemos ou poderemos usar qualquer recurso de autoridade punitiva? Ou seja, ele já estava preocupado em relação à punição àquelas pessoas que tentassem prejudicá-los. Ao que Jesus responde da seguinte maneira: nossa missão, Filipe, nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Não estamos aqui, não é a nossa missão punir ninguém. De forma alguma, o nosso trabalho, a nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, não combater a maldade, mas converter a maldade em bondade.
Da mesma forma que a missão, conforme Jesus disse a Filipe, diz a todos nós, a nossa missão aqui na Terra não é combater as trevas, mas sim converter as trevas em luz. E ainda Jesus acrescenta, ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Então aqui ele lembra Filipe que mesmo que fosse difícil, e nós sabemos que foi muito difícil, todos os discípulos foram sacrificados, com exceção de João Evangelista, que foi o único que desencarnou, velhinho. Todos os demais foram sacrificados no trabalho da semeadura. Então Jesus lembra a Filipe que não podia de forma alguma aplicar nenhuma punição a ninguém que tentasse prejudicá-los, mas amar a todos. E aí diz Humberto de Campos, na sequência, o questionamento de Tomé. Então Tomé questionou a Jesus, e se formos atacados por criminosos? E se formos atacados por criminosos, o que faremos? Sem sombra de dúvida que precisamos nos precaver sem nenhuma dúvida, mas e se formos atacados por criminosos? E aí Jesus responde a Tomé e a todos nós, mesmo assim, Tomé, confirmou Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Então aqui Jesus lembra a Tomé e a todos nós que mesmo que precisamos sim tomar todas as precauções, mas se formos atacados, se formos atingidos por criminosos, mesmo assim é preciso que sigamos o nosso ministério de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, porque persistindo no bem, conforme nos disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Então, se persistirmos no bem, sem sombra de dúvida, que atingiremos a vitória final. E aí, na sequência, Humberto de Campos registrou o questionamento, a observação de Tiago, não o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, mas o Tiago, filho de Alfeu. Então, ele questionou da seguinte maneira, Senhor, se interpelado pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? Então ele quis saber, os fariseus, eles são amantes da lei, eles são apegados ao texto da lei, o que faremos? São eles, observa Tiago, são eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores, dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina fraternidade isenta de tirania? Então aqui Tiago quis saber de Jesus o que fazer, qual seria ou qual deveria ser o comportamento deles diante dos fariseus que tinham tanto conhecimento e tanto apego ao texto da lei antiga, se eles eram depositário daqueles textos sagrados, se eles eram daquela forma, se comportavam de forma tão orgulhosa, se eles tinham tanta argúcia e eram bons discutidores acerca da lei, como agir? Ao que Jesus diz a Tiago, filho de Alfeu, e a todos nós, ainda aí, cabe-nos testemunhar as ideias novas, cabe-nos testemunhar a ideia nova, consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Então aqui Jesus lembra a Tiago e a todos nós que é preciso respeitar, consagrar e respeitar os textos antigos. Contudo, diz Jesus, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. Então aqui ele fala que era preciso consagrar e respeitar os textos mosaicos, ou seja, os textos antigos,
mas que era preciso renovar-lhe o sentido sublime, tal qual a semente que depois de plantada nasce uma plantinha, cresce e se desdobra em frutos. E ainda Jesus lembra a Tiago e a todos nós: a justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Então aqui Jesus lembra Tiago, filho de Alfeu, que só com muito sacrifício eles teriam e nós teríamos a garantia de uma colheita farta para o futuro. Ao que, na sequência, outro discípulo, Tadeu, fez também observações e fez um questionamento da seguinte maneira: e se os casuístas nos confundirem? Ou seja, aqueles que realmente conhecem, que ficam criando caso com tudo e em tudo, se eles conseguirem nos confundir, ao que Jesus responde: rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana. Então aqui Jesus nos lembra aquela necessidade de elevação espiritual, pureza de espírito, pureza de coração, para termos condições maiores e melhores deste intercâmbio com o plano superior para a nossa orientação, para as melhores escolhas na nossa vida. No entanto, Tadeu ficou confuso com aquela resposta de Jesus sobre rogar a inspiração divina e acrescentou, conforme anotou Humberto de Campos: mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Ou seja, se nos encontrarmos em desequilíbrio, nós não conseguiremos registrar esse socorro do alto, não conseguiremos registrar as inspirações boas para as melhores escolhas. Aí ele diz: o que faremos se isto acontecer? Ao que Jesus acrescenta e responde de forma calma e sorridente, da seguinte maneira a Tadeu e a todos nós: que para alcançarmos esta condição de registrarmos a presença destes abnegados companheiros do plano espiritual, registrarmos as suas inspirações para o bem, será necessário, no entanto, purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Então aqui Jesus nos orienta que todos nós, não apenas a Tadeu, mas a todos nós, é necessário que purifiquemos o vaso do coração para que possamos receber estas inspirações que vêm do alto, receber a luz que vem do alto. E aí Humberto de Campos registra aqui o questionamento de André. E André, irmão de Pedro, questionou da seguinte maneira: mestre, em nossa pregação chamaremos indistintamente as criaturas? Então André quis saber de Jesus: Senhor, nas nossas pregações nós chamaremos algumas pessoas, escolheremos algumas pessoas para falar acerca dos ensinamentos, ou pregaremos, ou chamaremos a todos indistintamente? Jesus responde a André e a todos nós da seguinte maneira: ajudaremos a todos sem exigências, respondeu o Salvador com significativa inflexão na voz. Então aqui Jesus responde a André e a todos nós que a fala acerca do Evangelho, a semeadura do Evangelho, neste trabalho de semeadura, ele deve ser feito de forma indistinta, ou seja, indistintamente. O chamado é para todas as criaturas. Agora, aceitar o convite, aí já é uma escolha das pessoas que estão ouvindo este chamado. Mas o chamado é para todos. Ajudaremos a todos, sem nenhuma exigência. E na sequência, nós faremos aqui ainda um acréscimo de um questionamento de André,
que ainda, ou melhor, já do seu irmão Pedro, que também estava em dúvida em relação ao trabalho de semeadura. Então Pedro, irmão de André, questionou a Jesus da seguinte maneira: Senhor, temos boa vontade. Então aqui Pedro começou na sua observação, lembrando a Jesus que eles tinham boa vontade, mas somos também fracos pecadores. Então Pedro reconhecia principalmente nele a sua fraqueza. Ele sabia e disse a Jesus várias vezes que tinha boa vontade, mas só que reconhecia-se como um pecador, como um fraco. E aí ele questiona: e se cairmos na estrada? O que faremos se cairmos na estrada? E ainda ele questiona: e se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Então Pedro fez essa observação, na verdade duas observações acerca da boa vontade, acerca de reconhecer como sendo fracos pecadores, e aí ele questiona acerca das quedas, coisa que aconteceu com ele pouco tempo depois, de que forma reagir? Ao que Jesus responde: Pedro, levantar e prosseguir é o remédio. Então ficar sentado ou caído, lamentando a queda, não resolve nenhum problema. Ao que Jesus responde a Pedro mais ou menos nesses termos: não adianta ficar caído, é preciso levantar e prosseguir. Esse é o único remédio. E aí, na sequência, ainda Pedro quis saber de Jesus. No entanto, teimou o pescador: e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Então Pedro, aprofundando o seu questionamento, quis saber: e se a queda for tão profunda, se cairmos tão desastrosamente que ficarmos impossibilitados do reerguimento imediato? Ao que Jesus responde a Pedro e a todos nós: rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. Então aqui ele diz que mesmo com os braços desconjuntados, mesmo com o coração em frangalhos, é preciso louvar a Deus sempre e agradecermos constantemente por todas as lições que houvermos recolhido, seguindo sempre adiante. Não adianta ficarmos olhando para trás e reclamando o tempo perdido, reclamando e lamentando as escolhas equivocadas. É preciso recolher dali as lições que necessitamos aprender e seguirmos adiante, conforme nos fala aqui Jesus, falando a Pedro. E na sequência, Humberto de Campos registrou o questionamento, a observação de João Evangelista, o filho de Zebedeu, que disse da seguinte maneira: e se os demônios nos atacarem? Ou seja, aqui ele está falando dos espíritos ignorantes. E se os espíritos ignorantes nos atacarem? Interrogou João de olhos límpidos. Ao que Jesus responde a João e a todos nós: atraí-lo-emos à glória do trabalho pacífico. Então aqui Jesus não falou a João que deveria recriminar, que deveria expulsar estes espíritos ignorantes, mas que era preciso atraí-los à glória do trabalho pacífico. Este, sem sombra de dúvida, deve ser o nosso comportamento todas as vezes que formos atacados, conforme João classificou por esses demônios, sejam eles encarnados ou desencarnados, ou seja, aqueles que se encontram nas trevas da ignorância. Precisamos atraí-los à glória do trabalho pacífico. E na sequência vem o irmão de João, Tiago, também filho de Zebedeu. Ele questiona: e se nos odiarem e perseguirem? Comentou Tiago, filho de Zebedeu. Então, Tiago quis saber de Jesus: e se
nos odiarem e nos perseguirem. Ao que Jesus responde a Tiago e a todos nós: serão todos estes que odiarem, que lhes odiarem ou nos odiarem e nos perseguirem, todos eles serão amparados por nós no asilo do amor e do coração. Então, todos que nos perseguirem, que nos odiarem, esses são doentes e precisam do nosso amparo, do nosso socorro, precisam do nosso asilo no amor e do amor, e também o asilo em nosso coração. E na sequência, Judas, o filho de Queriô, questiona da seguinte maneira: e se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Então ele quis saber, Judas quis saber, e se esses inimigos, eles são poderosos e inteligentes, e se eles conseguirem nos vencer, conseguirem nos destruir? Ao que Jesus responde a Judas e a todos nós: não se preocupe, Judas, porque o espírito é imortal. Ninguém irá vencer você, espírito. Pode até vencer você, corpo físico, mas o espírito é imortal. E na sequência Jesus ainda diz: e a justiça enraiza-se em toda parte. Então aquele que te prejudicar hoje ou que te vencer hoje, usando o seu poder e a sua inteligência de forma equivocada, sem sombra de dúvida que não assassinará, não vencerá você, espírito, e arcará com as consequências essa chamada lei de causa e efeito, porque a justiça se enraiza em toda parte. E, por último, vem a observação de Levi. Levi, que era aquele mais inteligente, mais capacitado de todos, mais preparado de todos, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, na sequência, então ele registrou, foi então, na altura desta conversa, que Levi entrando nessa discussão, nesta conversa, por ser um homem prático e habituado à estatística, já que ele era um cobrador de impostos, então ele era habituado às contas, às estatísticas, observou de forma prudente. Então aqui ele elabora um texto, uma estatística, de uma forma bem transparente, para fazer o questionamento a Jesus: Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. Nós temos também no nosso meio os saduceus, que possuem rolos preciosos, a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. Ainda Levi lembra Jesus que eles tinham no meio deles uma quantidade enorme de estrangeiros que eram classificados, denominados como gentios, que sustentavam ou que eram sustentados na forma de esclarecimento por escolas por todas as partes, e eles contavam com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. Então aqui Levi faz uma observação muito importante sobre todas essas pessoas, os fariseus, os saduceus, os gentios, que principalmente tinham um acervo enorme de textos de filósofos gregos, persas, egípcios e romanos. Aí ele questiona Jesus: eles são bem preparados? E nós? E nós iremos consultar o quê? De que forma nós iremos exemplificar? Qual será a nossa base? Então aqui ele fez a sua observação para questionar a Jesus: e nós? A que documentos recorreremos? Ou seja, que tipo de documento nós recorreremos em nossas discussões? O que usaremos como base para a sustentação da nossa argumentação, ou naqueles momentos de contendas, de argumentos em relação a textos? Nós não temos texto nenhum para usarmos como base. E ainda ele diz, Levi questiona: que material, Senhor, que material mobilizaremos para ensinar
em nome do Pai, sábio e misericordioso? Então, estes foram os questionamentos de Levi, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, aquele que era mais preparado, que era homem prático, habituado às estatísticas, fez este estudo histórico aqui daquelas pessoas que tinham e que viviam naquela época junto com eles para questionar. Todos eles são bem preparados, têm acervos para consulta, para estudo. Nós não temos nada, e nós? A que documentos nós recorreremos? Por isso, Humberto de Campos deu a este capítulo o título da Escritura do Evangelho, que foi exatamente Levi quem teve a primeira ideia, lógico, por sugestão do plano superior, de começar a escrever, ter documentos para consulta, que é o que nós conhecemos hoje, o Evangelho do Cristo. Então aqui, Jesus, conforme registrou Humberto de Campos, da seguinte maneira, que o mestre meditou longamente e falou a Levi e a todos nós. Usaremos a palavra. Então, neste momento, não temos outro meio a não ser a palavra. Usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos. Então, aqui Jesus lembrou a Levi, é preciso escrever. Além de falar, usaremos a palavra, mas é preciso nos valermos dos caracteres escritos, ou seja, é preciso escrever a nossa história na extensão do reino de Deus. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. E aí Jesus lembra Levi, utilizaremos, pois, todos os recursos humanos. Se for necessário, consulte também os textos antigos, consulte as pessoas mais experientes. Então ele diz, utilizaremos todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material, aí vem um ensinamento mais profundo que Jesus deixa a Levi e a todos nós, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos, porque o Evangelho do Cristo é vivo. O Evangelho do Cristo não é aquilo que está escrito. O Evangelho do Cristo é vivo, está em nós mesmos. Por isso Jesus diz a Levi que, neste caso, o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossas atitudes e palavras, resoluções e atitudes. Por isso os Espíritos amigos nos falam que o Evangelho do Cristo está vivo em nossas atitudes, que a leitura verdadeira do Evangelho, feita pelas outras pessoas, através das nossas atitudes. E aí Humberto de Campos encerra que, pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Então, assim, Jesus encerrou aqueles ensinamentos dizendo que a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E aí ele encerra, Humberto de Campos, que os 12 companheiros entreolharam-se admirados e o silêncio caiu entre eles, enquanto as águas cristalinas, não longe, refletiam o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. Então era um final de tarde ali na casa de Pedro, bem próximo das margens do Tiberíades, que eles tiveram esta conversa. Então o Evangelho do Cristo, a leitura dele, a leitura verdadeira, feita pelos nossos irmãos de jornada, feitas em nós, através das nossas atitudes, através de nossos atos, palavras, resoluções. Então, que possamos
dar o melhor exemplo, oferecer o melhor material de leitura do Evangelho de Jesus aos nossos irmãos de jornada através das nossas boas atitudes. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, agradecendo aqui o nosso irmão Eudes, que também está presente aqui na nossa página virtual, no nosso perfil, neste estudo, nessas singelas reflexões, desejando também a ele uma excelente tarde e a todos que aqui se fazem presentes e que possamos aproveitar todas as oportunidades para a exemplificação do Evangelho vivo em nossas atitudes do dia a dia. Até breve, meus irmãos e irmãs.